semana retrasada a gente voltou a trabalhar na escola, né? Olha aí. Férias. Por isso que o BT Papo estava off, galera. O Cacau entrou de férias, depois eu. Que loucura. A gente tem que parar, né? Tem que descansar. Deus manda. Com reuniões, na verdade, né? Antes das aulas mesmo. Reuniões aí, intermináveis. Teve... Estou com uma iniciativa lá. Eu, como não era pra minha turma, eu não prestei tanta atenção. Era mais pra galerinha menor. Mas tinha uma questão lá de estimular a leitura e tal. E aí tinha uma ideia de incentivar as professoras lá dos pequenos a compartilhar as histórias de leitura delas. Que livro, por exemplo, que... Marcou a sua vida. Não, que elas reconhecem como sendo o livro que levou-as a se tornar leitoras, entendeu? E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei com essa dúvida sobre você, Bibo. Caramba! Que livro que você lembra, assim, que a partir daquele momento você passou a ler, assim, livros? Cara... Mano, será que foi o... É que assim, mano, eu acho que eu não tenho esse livro pra te dizer. Eu acho que eu não vou ter... a partir desse livro eu comecei a ler. Eu acho que eu não tenho. Porque assim, cara, o que acontece? Quando eu cheguei, eu nunca fui um cara de ler, né? Eu li a coleção Vagalume e vê lá, entendeu? Mas depois no ensino médio, por exemplo, eu não li os clássicos da literatura brasileira. Tudo isso aí, a gente até tinha que ler pra fazer vestibular. Cara, a gente pegava resumo pronto e tal, dava aqueles pulos, entendeu? Nunca fui um cara assim... preocupado com essas coisas. E quando eu chego à fé, aí eu senti falta do ensino médio. Aliás, eu cheguei à fé no ensino médio, mas já acho que no terceirão, né, se eu não me engano. Então assim, quando eu chego à fé, aí, mano, tem que estudar, né, tem que ler a Bíblia, tem que ler livro. E aí a gente começa a ler alguns livros, né. Aí eu li Bom Dia Espírito Santo, na época eu gostei, entendeu? Imagina, a gente lê Rebecca Brown, né, Ele Veio para Libertar os Cativos. E aí, por exemplo, apesar de eu hoje discordar frontalmente desses livros... e achá-los uma péssima literatura, inclusive um grande descuido que fizeram com a minha alma na época, né? Mas assim, o que era legal desses livros, ou da literatura, né? Ele gerava discussões, né? Cara, você leu lá, então meus amigos tudo estavam lendo Bom Dia Espírito Santo. A gente orava, queria ter a mesma experiência que o Benihim teve. A gente leu também Caçadores de Deus, tá ligado? Mano, Timothy Tenney, não lembro o nome do cara agora. Caçadores de Deus. Tommy Tenney e tal. Mano, aí a gente queria ter também, meu Deus, essa fome por Deus. E a galera daqui a 4 quarteirões vai se render a Jesus também e tal. Então, assim, são livros que de uma forma te fomentavam a querer mais de Deus e tal e tal. Aí, mas o primeiro livro que foi assim, que eu li e falei, mano, esse livro aqui é de Deus, foi Max Lucado. Né? O Simplesmente Como Jesus. E tipo... Fala. Não, e aquele livro assim, mano, pô, olha só que literatura bacana e tal, entendeu? E aí depois meio que eu já fui pro seminário, né? Daí tu era obrigado a ler, assim, sabe? Mas então, meio que a leitura foi entrando na minha vida de fé, porque, cara, tu precisa ler porque tem homens de Deus, mulheres de Deus aqui que você precisa ler, porque eles têm algo pra dizer e tal, entendeu? Então, assim, agora um livro que, meu, depois desse livro... E de narrativa, por exemplo, assim, você não tem ficção, alguma coisa? Ficção? Cara... Ficção... Dan Brown, cara. É mesmo? Dan Brown. Foi mal, né? Que decepção, hein? Foi não, mal. Mas decepção nenhuma. Inclusive, tô ansioso pelo próximo livro dele. Tem bastante gente que lê Dan Brown aí. Bastante. Não, eu gosto da escrita dele. Gosto mesmo da escrita dele. Então, foi assim a primeira literatura, ficção, assim, que eu li. E eu falei, mano, que massa, quero ler. Tanto que sempre gostei de thriller, né? Sempre gostei de ler thriller e tal, assim. Meio por causa dessa pegada, ser mais livro de ação, assim, sabe? Mistério e tal. Quem matou, por que morreu, onde tá, quem foi. A dinâmica e tal. E o Dan Brown faz isso muito bem. Nem todo livro dele é bom, mas, assim... eu não acho os livros dele ruim. Nossa, que livro ruim, sabe? Você leu Anjos e Demônios? Esse é o único que eu não li, que eu só vi o filme. Esse eu só vi o filme. Os demais eu li. E, cara, Símbolo Perdido, tanto que teve até uma... O Dan Brown não é filho da Rebecca Brown com o Daniel Mastral? Dan Brown. Olha, tem essa teoria, né? Tem essa teoria. Tem essa teoria. Mas, cara, eu tô ansioso pelo próximo livro dele. Até ia comprar na pré-venda, mas achei meio caro. Falei, mano, tá muito caro, vou esperar ver uma promoção da Amazon aí, né? Ainda que se tu compra na pré-venda, tu garante o melhor preço, né? Mas, nem assim... sempre, né? Nem sempre. Não, porque depois Às vezes não muda nada. Não, vou lá. Vou explicar esse negócio de pré-lançamento na Amazon. Até porque eu sou um autor. Explica. Até porque eu sou um autor e eu vendo o livro. Ó, gente, assim, quando você compra um livro na pré-venda, né? Vamos lá. O meu livro, ele saiu para pré-venda no dia 15 de março.
E ele tava lá, R$ 49,90. Só que o livro seria lançado no dia 15 de abril, é um mês antes. Se nesse meio tempo o livro baixar de preço, nesse tempo que ele está em pré-venda, então ele está lá R$ 49,90. Lá no dia 3 de abril, ele baixou para R$ 39,90. Ele baixou, 39, 35. Quando o livro for lançado, então o livro foi no dia que saiu o lançamento, que virou lá a maquininha da Amazon, ele tá 35, você pagou R$ 49,90, mas o que vai ser debitado no seu cartão é o valor mais baixo. Não é disso que eu tô falando, não. Ah, tá. O que você ia falar? Eu tô falando de livro que vem na pré-venda por um preço e quando lança o preço fica igual, entendeu? Às vezes acontece, não, às vezes acontece. É isso que eu tô falando. Foi por que eu falei, nem sempre. Às vezes, Nem o sempre, normal não. é depois subir, mas às vezes não sobe. Exato. Mas o lance é que você garante o preço mais baixo na pré-venda. Agora, gente, é claro, né? Passa depois 2 meses de lançamento, é super normal que a Amazon aplique um desconto no livro, entende? É normal, infelizmente é normal. E quem é comprador de livro na Amazon, por exemplo, ou até mesmo na Plenitude, na Ebenezer, enfim, vai... Cara, eu vou dar uma guardada... Porque, tipo, ele agora tá com 30% de desconto. Em algum momento vai chegar em 40% de desconto, ou 35% e tal, né? Isso acontece, né? Tanto que tinha teve uma lei que ia passar aí, como é que era aquela lei de não poder dar desconto para lançamento de livro e tal? Lembra que teve uma discussão assim? De se proibir diferenciação de preço no lançamento de um livro? Era proibir... Alguma coisa assim, era tinha uma discussão aí. Desconto acima de tantos por cento no primeiro ano, nos 2 primeiros anos, o negócio. Exato. Ah, porque isso vai ser, no primeiro ano, eu acho, ou no primeiro semestre, não lembro. Mas, cara, isso tecnicamente não ia impactar tanto a venda do livro, entendeu? Porque se tu olhar a lista dos mais vendidos, não tem o lançamento lá. Entende? Enfim, não, sim, né? A questão, mas era justamente isso, né? Era pra, tipo, as livrarias físicas... Poderiam que não competir, tem, às vezes, essa capacidade de comprar tantos quanto a Amazon, né? Não consegue jogar o preço lá embaixo. Exato. Mas por isso. Então, nem cara, sei que fim que levou essa discussão. Também não. Mas, cara, isso não afeta você que lança livro e tal. Fica tranquilo, isso não vai afetar você, porque o seu livro não vai entrar na lista dos mais vendidos no ano de lançamento dele ou no primeiro mês e tal, né? Pode acontecer? Pode, mas... Não quer dizer que vai acontecer. Aliás, entrar na lista... mas quem eu vi mais reclamar não foi gente que escreve nem lança, não. Foi gente que compra. Eu vi um amigo nosso que lança livro, ele não gostou. Tá. Assim, eu não vi. Ele reclamou. Mas eu vi a galera que compra reclamando, assim. Porque não vai ter desconto. Mas a ideia não era essa. A ideia era, tipo... meio que deixar tudo igual no Agora, começo. Agora, é claro, não... se isso acontece, as editoras têm que se programar em termos de marketing para poder, cara, passou um ano, galera, bora trabalhar esse lançamento lá, né, de tanto, vamos fazer Não, mas as editoras podiam mudar o preço, quem não podia era os vendedores, né? Ah, tá. Cara, eu não sei se as editoras podem, porque daí... Pode, porque a editora, ela tá limitada pelo preço de produção, né? Mas pelo aí o cara custo. que comprou tanto de, eu comprei aqui a R$30, agora tu tá vendendo a 25, sacanagem. Aí é problema deles. Eu ainda tô Eles com têm estoque. que lidar com... Aí a editora lida com o vendedor, eu não sei como é que é. Estoque. Mas, Cacau, agora eu queria voltar pra ti a pergunta. E aí, tem algum livro que te... Caramba, quero ler mais isso. Eu lembro... O primeiro livro que eu lembro de ter lido quando era criança... Era um que chamava No Reino Perdido do Beleléu. Nossa, mano. Quando criança eu não lia, cara. Não, com certeza eu li aqueles livros infantis grandões, com várias figuras e pouquinho texto. Eu lembro de alguns. Vou te falar o que... desculpa te cortar, Cacau, mas agora que tu falou da infância, eu lembrei. Livros que me ajudaram quando eu era criança. O efeito... A ilusão das drogas e o problema do alcoolismo. Explico. Eu acho que já tá auto-explicado, mas pode explicar. Não, pior que eu não tô zoando, eu tô falando sério, mas pode explicar. Cara, não, mano, é o seguinte, eu tenho essa memória, eu tinha menos de 7 anos, porque eu ainda morava num lugar e depois de 7 anos eu me mudei, então eu tinha menos de 7 anos. E, cara, e meu pai tinha alguns livros lá na estante de casa. E o problema do alcoolismo, cara, era um livro que tinha muita foto. Ele era um livro de capa dura e ele tinha um miolo de papel couché. E eu pegava aquele livro porque ele tinha foto. Só que quais eram as fotos desse livro? Tragédia de trânsito, irmão. Só carro espedaçado e eu procurando tripa e sangue no meio daquelas ferrugens, entendeu? Então, assim, tinha muita cena. E aí eu lembro até hoje, cara, a primeira... Olha que loucura isso, velho. A primeira página do livro, Cacau, ou a segunda ali, quando meio que entrou o prólogo do livro, assim... Era uma pessoa escrevendo: eu consigo dirigir depois de beber. Aí tava lá o título, primeira dose.
Aí, segunda dose. Eu consigo dirigir depois de beber. Cara, quando tava na sexta dose, o cara era um rabisco só, tá ligado? Eu consigo dirigir depois de beber. Como se o cara tivesse... E, cara, aquilo me marcou num nível, maluco. E aí tu olhava aquelas fotos, assim, de um monte de tragédia de trânsito. E aí foto, ó, essa família inteira morreu, essa criança morreu. Cara, que aquilo me deu um trauma de bebida gigante. E eu levei isso pra adolescência, cara. E ó, a ilusão das drogas tinha muita coisa psicodélica, tá ligado? Tinha muita imagem, é assim que o cara do LSD vê e tal. Então daí tinha também a origem da maconha. Então tinha lá coisas carrancas, coisas de povos antigos e tal. E era um livro muito colorido, tá ligado? Com um monte de coisa psicodélica e tal. E aí eu gostava desse livro. Olha, ó, nunca fui de beber e nunca fui de usar drogas. Assim, as ilegais, né? Não essas prescritas. As prescritas a gente tá aí, né? Agradece a Deus e a farmácia. Então, eu li, com certeza li esses livrinhos assim, sabe? Eu lembro de um que era... De igreja e tal, coisa de igreja e tal. Não, né? nem é só de igreja. Não? Eu lembro de um que era, tipo... Uma mulher que tinha mania de limpeza, ela queria lavar o mundo inteiro. Caramba! Lembro de um que... Mas não lembro o nome do livro. Lembro de um que era sobre uma poça d'água. O protagonista era uma poça d'água. Caramba, que história... Eu já contei uma história pra menina de uma gota de chuva. Foi legal a minha história. Essa história daria pra lançar um livro, cara, Gota de Chuva. Aí, ó, tá vendo? Ela tinha o propósito de regar a terra, tá ligado? Era legal. E eu... Mas assim, o primeiro livro assim, mais com texto que eu lembro de ter lido foi esse, No Reino Perdido do Beleléu, que era pra onde iam as coisas que a gente perde. Ele ia pro Reino Perdido do Beleléu. Aí era legal porque no meio tinha uns... Tipo Onde Está o Wally, sabe? Pra você achar as coisas assim no meio de uma figura enorme assim. Que da hora, velho. Eu lembro disso. Mas eu comecei a gostar mesmo de ler assim. A primeira vez que eu virei fã de um autor, de uma série... Foi da Turma do Gordo. Você conhece a Turma do Gordo, mano? Não, cara. João Carlos Marinho, acho que é o nome do autor. Acho que é. É esse mesmo. A Turma do Gordo era uma série de livros dessa Turma do Gordo aí. O Gordo era o personagem principal. Tá saindo tudo no microfone, esse papel aí, viu? Era o personagem principal, ele tinha uns amigos lá e eles desvendavam crimes e tal, assim. Só que, mano, era super violento, velho. Era Como muito... assim? Que nem o primeiro livro da série chama O Gênio do Crime. É sobre um cara que tava falsificando figurinha o gênio do crime era o cara que falsificava figurinha de álbum de figurinha. E ele tava quebrando a editora e ele fazia isso pra ganhar dinheiro vendendo pras crianças, né? E aí, uma coisa que ele fazia com quem descobria ou com quem traía ele, alguma coisa, era botar a pessoa no ácido e derreter ela no ácido. Que horror, que horror. O segundo livro chama Sangue Fresco, que era sobre um cara que descobriu que dava pra tirar um super remédio do sangue de crianças até acho que 11 anos, sei lá. Caraca, E aí ele sequestrava as crianças, levava tipo uma colônia de férias, assim, elas eram bem tratadas tudo, mas se alguma queria ir embora, chorava muito alguma coisa, ele jogava numa jaula com uma jiboia. Caramba, isso é leitura pra criança? Sei lá, mano, infanto juvenil, não sei, eu li quando era criança. Caraca, mas pesado, eu gostava mano. muito, porque o lance do escritor pra criança é isso também, né? Eu nunca fui escritor pra criança, mas fui uma criança leitora, né? É não tratar a criança como idiota, né, velho? Porque tem muito... Sim. E eu lembro que eu gostava, porque esse cara não me tratava como idiota. Muito bom, mas, cara. Eu gostava dos livros do Marcos Rey também. Que saiu na série Vagalume. Mas a maior todos. A maior parte gosta mais dos Caras Velhos do Diabo, né? Eu gostava do Mistério dos 5 Estrelas. Maravilhoso. E o que é o Cadáver Ouve Rádio. É o mesmo personagem. É o cadáver. Não, quer ver? São 3, se eu não me engano, que envolve esse menino que é o contínuo do hotel, né? Acho que ele era o contínuo. É o Cadáver Ouve Rádio, o Mistério dos 5 Estrelas. E não sei o que lá da TV, não é? O Sequestro do Astro de Rock, alguma coisa assim. Eu lembro desse, que é o mesmo personagem que participa dessas aventuras. É muito legal, cara. Sabe quem fez algo parecido no mundo cristão, cara? Eu nunca li, mas já dei uma folheada e tem uma vibe um pouco parecida. O Maurício Zagari, cara. Com o Enigma de Gutenberg e tal, que é o personagem Daniel. E a minha filha terminou de ler agora o livro do Maurício Zagari, Virtuosa, gostou pra caramba, mano. Que a Milena agora fez essa transição, tá ligado? Ela agora consegue ler livro que tem só letra, tá ligado? Antes não precisa ter figurinha a cada página e tal.
Então ela tá fazendo essa transição, tô bem feliz. Aliás, parabéns às meninas do Corajosas. A Milena amou Corajosas e tal. Então, assim, Corajosa, ela leu agora, tá lendo Corajosas 2 e ela já tá com o Redimidas e tal. Foi uma boa sacada que as meninas tiveram ali. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Então é isso, gente. Leiam. E aí? Você leu o livro nas férias? Você leu algum livro nas férias? Não. Eu não li, cara. Eu li Cabeça do Santo. De quem que é? A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. E aí? Essa mulher é boa? Realismo fantástico. Eu só li esse livro dela. Eu gostei muito, cara. Muito legal. Essa aí não é ela que escreveu Oração para se despedir, não? Oração para morrer, não. Oração, sei lá. Uma amiga minha leu esse aí e gostou bastante. Cara, eu não li nenhum livro inteiro nas férias. Eu tô terminando de ler Ana O. Oração para Desaparecer. Oração para Desaparecer. A minha amiga leu esse aí e gostou bastante. Achou interessante. E ela escreve bem. Eu terminei de ler Carla Madeira, mas já tem um tempo já. Quero ler agora o Véspera. Tô ansioso quero passar um pouco essa loucura que eu tô de escrever coisa nova. E quero ler o Véspera dela. E... Cara, quadrinho... eu li quadrinho, né? Você leu quadrinho? Cadê ele? Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. É isso, gente. Vai lá pegar o quadrinho. Quadrinho conta, né? Eu esqueci, ó. Conta, claro. Lugar melhor. Cara, que história linda, velho. Que história linda. A história do moleque com o avô, tá ligado? Uhum. E aí quando o avô vai pra um lugar melhor, ele tem que completar, enfim... cara, lindo. A Milena terminou em lágrimas. Tá ligado? Milena terminou em lágrimas. Muito bom. Que quadrinho bom, ó. Pausa aí pra você ler a sinopse. Quando sair o vídeo eu pauso. Eu não tô conseguindo ver, não. Ó, pausa aí, galera. Dá uma lida. Pronto. Mas eu li esse quadrinho e depois li outros capítulos, outras coisas e por aí vai. Gente, comenta aí. Qual livro marcou a sua vida de leitor? Tipo, mano, ó. Quando eu li esse livro... Isso mudou a minha vida de leitor, eu comecei a ler. Isso me fez um leitor, entendeu? Então assim, marca aí. Se tem algum livro que você lembra assim, tipo, pô, a partir daqui eu comecei a ler, peguei gosto pela leitura e tal. Eu não mencionei que eu li também o Catecismo das Testemunhas de Jeová, mas enfim, isso a gente conta em outro momento. Rapaz, você tem umas histórias muito aleatórias. Eu tenho, mano. Um abraço. Vamos lá, roda a vinheta, Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 88, a Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou aqui com o Cacau Marques, de volta das férias, recuperado. Mano, eu amei, eu sei que já passou aleatório, mas põe aí, Rafa, na tela, por gentileza, se o Cacau mandar a foto, é claro. Se ele não mandar, não vai aparecer nada na tela, galera. Mas eu amei você de medo do Divertidamente. Não vai mandar? Sacanagem. Deixa eu entrar no teu Instagram agora e dar um print. Agora. Tomara que eu ache tempo. Peraí que eu vou te bloquear agora. Não. Cadê o Cacau, velho? Cadê o Cacau? Droga, eu tô todo nervoso, não tô conseguindo digitar Cacau. Cara, ficou muito legal você de Divertidamente. É o que acontece, né? Eu tava já passou. Eu tava no despertar da Juventude Batista Brasileira. Inclusive, tô aqui, ó. Que legal esse moletom, cara. Legal demais. Legal. Atrás tem Ensina-nos a contar nossos dias. Eu não vou virar não, mas... Procura aí a imagem, acho que você acha. E eu estava lá... Não tem aqui, Bill. Conheci pessoalmente o presidente da convenção num dia, e no outro dia eu estava pintado de roxo, fazendo Divertidamente na BF da igreja. Ou seja, cadê a credibilidade? Entendeu? Ai. Mas caramba, é muito bom. Mas vamos lá, Cacau. A gente voltou das férias agora. E agora vai ter BT Papo toda semana aí, se Deus quiser assim permitir. E hoje, Cacau, vamos responder a pergunta que o nosso web espectador nos mandou lá no... Não sei se foi no teu ou no meu Instagram. Acho que foi no meu, né? Foi no seu. Foi no meu. E ele perguntou o seguinte. Olha só, Rafa vai botar na tela a pergunta aí. O que significa... Quem perguntou foi o Cauê. Só vou dizer que foi Cauê, entendeu? E tem um sobrenome aqui bem legal. Cauê. Gostei do seu sobrenome, Cauê. Você que mandou a pergunta. O que significa... Mas essa não é uma pergunta comprometedora. Acho que você poderia falar o nome dele. E se ele quiser um anonimato? E se ele é um cara que não quero saber que fez... Se o Cauê Emiliano não quiser ser identificado, entendeu? Como é que fica? Ele diz o seguinte, pergunta. O que significa tome posse da vida eterna que Paulo diz a Timóteo no final da carta? Ou seja, aí a gente foi procurar, obviamente, o texto. E é 1 Timóteo, capítulo... Cadê o meu mouse? Meu Deus, cadê o meu mouse? Eu tenho medo de clicar no lugar errado. O meu mouse, cara, ele tem um problema
que para eu ligar eu tenho que apertar no lugar errado. Não, porque eu não sei onde tá o cursor. E aí eu vou ser obrigado a clicar no botão para ele acionar o mouse. E ele pode estar num botão que vai fechar tudo isso aqui. Mas se você mexer, ele não aparece? Ele não, ele diz, agora ligou. É só clicar com o botão direito. Aí, beleza. Cara, que legal. Gente, mas não é muito prático isso, de qualquer forma. Ih, tu travou, Cacau. Será que eu te travei? Não, vamos lá. Tá lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz o seguinte: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. E a dúvida do nosso seguidor é: o que é tomar posse da vida eterna? E aí eu dou um complemento que eu imagino que está por trás da dúvida desse irmão, que é o seguinte: cara, como assim tomar posse da vida eterna? A gente toma posse da vida eterna? Tipo, é a gente que faz isso? Como é que é esse tomar posse da vida eterna? Então é uma salvação que eu me aproprio dessa salvação? É isso? Como é que é? O que Paulo quer dizer a Timóteo para que Timóteo se aproprie da vida eterna? O problema, eu acho, aí tá na expressão tomar posse, né? Exato. E é uma expressão que a gente ouviu em contextos diferentes, né? Toma posse da bênção, Exato. Toma posse da promessa, né? Toma posse da unção e tal. E como a gente olha isso em alguns contextos, né? Que geralmente significa o seguinte: tem a fé, né? É a confissão positiva, né? É exatamente a confissão positiva. Tomar posse seria... bom, a partir de agora considere isso, ou, né? Tome isso com fé e tal. Exato. Que confessando positivamente essas coisas vão acontecer, né? De alguma maneira. Exato. Mas não é isso nem que a Bíblia fala, nem o que esse texto fala, né? Sim. O tomar posse da vida eterna aqui, ele só pode ser compreendido no contexto de tudo que Paulo está falando aqui. O contexto, os versículos antes, os versículos Isso. antes e depois são importantes para entender essa parada. Exato. Paulo está... lembrando que 1 Timóteo é uma das epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo a Timóteo, dando diversas orientações sobre ministério, especialmente. E aqui, no capítulo 6, ele começa a falar sobre a questão do amor ao dinheiro, né? A partir ali do versículo 3. É isso? Versículo 3. Começa a falar do amor ao dinheiro e tal. Aqui que tem, por exemplo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nesse lugar aqui, né? Aqui também que fala que aqueles que querem enriquecer caem em diversas corrupções, né? Como a gente já falou aqui no nosso episódio sobre fraudes financeiras, né? Por que cristãos caem tanto em golpes financeiros? Terrível. Acho que muito era um bom negócio esse episódio, inclusive, gente. Um dos primeiros, né? A gente não tinha nem o nosso desenhinho. Exato, É muito bom. A gente tem, inclusive um parênteses aqui, a gente tem sobre por que cristãos caem tanto em golpes financeiros, um BT Papo, e a gente tem um BT Cash com um psiquiatra sobre o perigo das apostas, né? Por que a gente aposta, por que as apostas viraram um problema nacional, que não é mais tanto falado hoje, mas é uma epidemia de viciados em apostas, e a gente fala um pouquinho sobre o perigo das apostas a partir também da neurociência e tal, bem legal, tá? São Esse aí eu não ouvi ainda, mas eu aposto que tá muito bom. Tá, não, o Ismael Sobrinho manda bem. Puxa vida. E aí, então é disso que Paulo está falando imediatamente antes. E aí no versículo 11, ele apresenta uma visão diferente para Timóteo. Ele fala: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E agora ele está falando como que deve ser a conduta de Timóteo em oposição a esses que ensinam falsas doutrinas com o objetivo de enriquecer, né? Então, no versículo 3, ele começa falando: se alguém ensina falsas doutrinas, se não concorda com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, com o ensino que é dado segundo a piedade, é orgulhoso. E aí ele começa a falar, para falar que essas pessoas, elas estão querendo, elas veem a piedade como fonte de lucro, elas veem essa pregação como fonte de lucro, a piedade como fonte de lucro. E ele fala: a piedade de fato é fonte de lucro, mas não desse tipo de lucro, né? Do lucro da vida espiritual. Então no 11 ele fala: você busque então a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Está em oposição àqueles que
julgando que a piedade é fonte de lucro econômico, tomam posse das posses, ou tomam posse do que é do outro, entendeu? Então a ideia é... o seu Se agarre aos lucro princípios da vida eterna. Também, mas assim, satisfaça-se na promessa de Deus. É essa a ideia. Então, é obviamente que ele não está falando aqui simplesmente para viva de promessa, né? Exato. Afinal de contas, não, mas é o lance assim, ó, porque a gente sabe que na teologia... Chega na padaria e fala assim, vou pagar esse pão com uma profecia, peraí. É complicado. Mas é o lance que também... Porque o reino de Deus é uma realidade futura e presente, né? Então, assim, isso também na teologia paulina, né? É uma realidade que já está entre nós, né? Nós já somos nova criação. Então, de alguma forma, a eternidade já está presente na vida do cristão, né? Tem uma frase tua na tua pregação agora de final de semana que eu acho que espelha um pouquinho isso, não é? Você assistiu a minha pregação lá? Não, eu vi recorte, Foi sobre isso. Foi sobre exatamente sobre isso que eu Olha falei. aí, né? Que tu falou sobre Só o que céu. não foi nesse texto, foi em Efésios 4... Exato. 1 a 7. Mas procurem aí, gente. Tá no canal da PIB de Curitiba. Olha aí. Tá no canal da nossa igreja também. Tá Olha lá, aí, já deu aquele nossa igreja também. Já deu aquele eu esqueci que tava no canal da nossa igreja também. Não procura no canal da nossa igreja. Isso, vai no canal Batista, da igreja. Isso. E Batista Vida Nova. Peraí, como é que é o canal da nossa igreja? Meu Deus, é por isso que tem pouco view, gente. O cara... É pra acabar. A gente vai botar o link aqui, tá, galera? A gente vai botar o link na descrição desse BT Papo. Cara, como é que acha isso? Achei. Igreja... @Igreja Batista Vida Nova, não pode ser. Isso, o YouTube... A gente ficou com esse @? Olha aí que legal, é sensacional. Aí, ó. Caramba. @Igreja Batista Vida Nova. Olha aí, ó. Parabéns pros medianistas da tua igreja aí. Mandaram bem. Mas então, aí tu falou... Eu acho que foi o Carlão que fez isso aqui, viu? O Carlão é top. O Carlão só não é mantenedor, mas é top. Então, isso aí vai ser eterno. Essa piada é eterna. Eterno. Mas o que acontece? Mano, tu falou uma frase, botaram uma frase tua lá que é tipo isso, assim, né? É viver a realidade do céu, alguma coisa assim, não é? E não tornar a vida dos outros inferno e tal, alguma coisa assim. Isso, ali é essa frase impactante. Né? Impactante, é boa. Quem sabe que vai pro céu não faz a vida do outro inferno. Né? Exato, porque você já vive como um cidadão do céu, né? Exato. Então, quando eu digo que o apropriar-se da vida eterna, né? Ali, o agarrar-se, o apropriar-se, né, da vida eterna, tem um pouco essa ideia, cara, é algo que já foi dado a você. Já é uma realidade, ao mesmo tempo que é uma promessa, entendeu? É uma realidade, né? Então, a vida eterna, que é um sinônimo, de alguma forma, do reino de Deus, já é uma realidade. Então, você se apropriar da vida eterna é justamente esse contraste de quem vive só uma vida mundana. Né? Então, aqui a gente poderia até ampliar, né, dentro da teologia paulina, carne e espírito. Então, eu concordo com isso, tudo que você falou, e é isso mesmo. É isso, tá? Agora, eu acho também. que a relação... É isso também. É isso também, e eu vou dizer até mais do que isso. É isso principalmente na teologia bíblica sobre essa nova vida. Principalmente esse assunto. Aqui, contudo, eu acho que a gente não pode ignorar esse destaque ou essa comparação que Paulo faz sobre apegar-se a tomar posse da vida eterna e a vontade de enriquecer com os outros, nessa ideia de satisfazer-se nisso, né? Então a ideia, não necessariamente, de novo, né? Não é porque você vai agora largar tudo, né, e deixar cair do céu o maná de Deus, não é essa a questão. Mas a questão é viver a justiça sabendo que o Senhor supre todas as coisas porque Ele prometeu que estaria conosco e porque nós teremos ainda muito mais, né, à frente, né? Então essa ideia da vida eterna, que ele fala que nós fomos chamados para essa vida eterna, né? Nós fomos chamados para essa vida eterna. E aí tem um paralelo, que aí bem no que você colocou, tem um paralelo lá com Efésios capítulo 4, né? Que fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, né? E essa vocação não é a vocação pessoal, eu tenho vocação pastoral, eu tenho vocação para música e tal, não. Essa é a vocação dos santos, porque um pouco mais à frente ele fala que nós fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. Então não é as vocações diferentes de cada um, mas é essa única vocação que todos nós temos. Essa única vocação que todos nós temos é a vocação da esperança, a vocação da salvação.
salvação. Então, o que é andar de modo digno dessa vocação? É andar, de fato, como quem está vendo o céu lá na frente. Assim como aqui, tomar posse da vida eterna é viver no mundo como quem tem essa vida eterna, porque já tem mesmo, né? Assim como lá os Colossenses, Paulo fala, e por isso que eu disse que é principalmente isso que você está falando em toda a teologia do Novo Testamento, pelo menos. Aos Colossenses, Paulo fala para nós pensarmos nas coisas do alto, onde a nossa vida está com Cristo, porque quando Cristo, que é a nossa vida, não quando Cristo que será a nossa vida, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. E aí ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é se revestir do novo homem, então? São as práticas, ok? Porque você despe do velho homem com as suas práticas, você se reveste de novas práticas, mas essas novas práticas, elas são segundo a imagem daquele que o criou. E Colossenses 1 fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então esse novo homem... Ele é a imagem do Deus invisível. Essa música é linda, hein, cara? Um abraço pro Andrade aí. Encontrei o Andrade lá em Curitiba. Então, esse novo homem, ele é feito à imagem de Cristo. Ou seja, é revestir-se de Jesus. E quem é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que se manifestará. No dia que ele se manifestará, nós seremos manifestados com ele. O dia que se manifestar, nós seremos manifestados com ele. Então é sempre essa ideia do apóstolo Paulo, de que nós já estamos correspondendo a essa nova realidade do reino. Nós já estamos correspondendo a essa nova autoridade, até que é a autoridade do reino de Jesus Cristo. Ô, Cacau, tu acha que, lendo o contexto aqui um pouco, você acredita que tem esse lance também, né? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Ou seja, de alguma forma, esse apropriar-se é também uma intenção nossa, né? Ou seja, ainda que o reino de Deus seja algo dado a nós, ele é um presente, é uma dádiva, existe essa predisposição nossa em desenvolver também essa salvação, né? Em você, isso tudo é te dado como dádiva, mas você não é passivo nisso. Não, olha, você, homem de Deus, tome uma postura, né? Então, o tomar posse aqui do reino de Deus, não é que você vai tomar posse do reino de Deus, mas você vai se agarrar ao que o reino de Deus pode fazer na vida daquele que procura viver conforme essa esperança, certo? Eu acho que vem... acima de tudo, de uma consciência, sabe? Eu acho que é de conscientizar-se dessa realidade. Que não é uma realidade visível à primeira vista. Então, ela não é tão fácil assim, de você se apegar a ela. Então, o desenvolvimento da consciência... E isso é parte das nossas buscas por devoção, né? Nossa devoção, tanto particular quanto comunitária, elas têm elas têm esse fruto, vamos dizer assim, de fortalecer em nós convicções sobre coisas que nós não estamos vendo, que é justamente o que significa fé. Então a gente fortalece a fé um do outro, encoraja um ao outro, certo? Porque a fé é certeza do que não se vê, né? Então, se é uma certeza do que não se vê, como que eu me apego a ela se eu não estou vendo ela o tempo todo? Eu me apego a ela sem vê-la o tempo todo, porque o tempo todo eu estou voltando a minha mente para ela, tanto individualmente quanto com os meus irmãos. Então, por isso que a gente depende um do outro, entendeu? Por isso que a gente precisa de devoção particular, por isso que a gente precisa dessas coisas todas. E essa consciência sendo tomada, há um certo fluir de uma nova vida. A gente já falou sobre isso aqui. A gente já falou sobre isso aqui no BT. Sobre santidade e tal, eu sou né? um pouco cético, Bibo, sobre os esforços, sabe? De santificação. Eu acho que, claro, que a Bíblia fala sobre nós batalhar. É que nós não somos passivos robozinhos, né? Que o Espírito Santo vem, programa e a gente obedece. Não, tem a nossa participação nesse rolê todo. Mas nossa o que eu vontade, quero dizer, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sou um pouco cético sobre esse agarrar-se à santidade como uma sequência de escolhas corretas. Entendi. E a ênfase nisso pode ser bem perigosa porque é o tal do legalismo, né? Porque você vai escolher errado às vezes. A gente é capaz de não pecar, mas a gente não é capaz de nunca pecar. Exatamente, entendeu? exatamente. Então... Peraí, pessoal, ouve direito o que o Cacau acabou de falar, hein? Volta e ouve direito. Não, essa frase ficou boa, pô. A gente é capaz de não pecar, mas nós não somos capazes de nunca pecar. Exato. Nós somos capazes de evitar pecados, mas inevitavelmente vamos pecar.
Exatamente. Também fica muito bom, hein? Podemos evitar pecados, mas inevitavelmente pecaremos. Aí lida com isso. É terapia, é oração, é amizade, entendeu? Não, mas é especialmente oração. Porque em terapia não tem a questão do pecado, né? Em terapia você precisa barra aconselhamento pastoral, vai. Talvez a terapia vai te ajudar com o toque religioso que essa consciência pode acabar desenvolvendo se ela não for uma consciência bíblica, se ela for consciência dos pregadores moralistas por aí, né? Exatamente. Mas aí você vai precisar de terapia mesmo. Mas a questão só da santificação é esse apego em oração a Deus, sabe? É essa desistência diante de Deus. É essa questão de você ir diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo. Os grandes homens de Deus que nós temos como pessoas que lutavam muito com o pecado, como é que eles lutavam contra o pecado? Como é que eles lutavam? Eles lutavam em oração, né? Pega Lutero, por exemplo, atormentado pra caramba com um monte de questões. Como é que ele combatia? Ele combatia em oração, cara. Ele ia lá, buscava Deus em oração. Porque não adianta, você pode se alegrar muito que hoje você não deixou a ira tomar conta de você. Mas e amanhã? A mesma tentação com a mesma intensidade vai estar lá presente. Se você não crescer o relacionamento com Deus, se você não crescer a dependência de Deus, não vai adiantar você achar que cada vitória contra o pecado, você tá mais forte. Não. É igual uma vez um técnico de futebol foi perguntado, o time, eu não me lembro bem a história, mas o time, eu não me lembro bem os personagens, eu não lembro quem é o técnico, não lembro qual era o time. Mas eles iam enfrentar um time que estava invicto há muito tempo. Se eu não me engano, o invicto era o Internacional de Porto Alegre. O time ia enfrentar o Internacional. Eu acho que era o Internacional. E aí perguntaram, olha, como é que você vai fazer? Esse time tá invicto, sei lá, 20 jogos, né? E aí o técnico falou assim, mas quanto mais jogos de invencibilidade eles têm, mais perto eles estão de perder a primeira. Olha só, mano. É o copo, Agora, meio cheio. É o copo meio cheio. Pensa do lado contrário. Se a sua luta com o pecado é sempre essa de ganhar de novo, você tá cada vez mais perto de perder uma, entendeu? Que é lógico, porque assim, nenhum time de futebol ganha todos pra sempre e você não ganha todos contra o pecado também. Cara, olha o que eu postei ontem. Então o que depende? O que precisa? Precisa você se apegar mais em Deus, tornar-se consciente da dependência de Deus e tomar posse da vida eterna, uma vida que vem de Deus. E é por aí. Olha o que eu postei ontem, cara. Eu levei a Bíblia do Luiz pra igreja ontem. E aí teve uma hora que eu... E ele ficou sem Bíblia na igreja dele? Eu tirei a Bíblia do Luiz. E aí eu tava dando uma hora dos avisos lá, eu tava dando uma folheada e tal. E aí eu peguei esse pensamento do Luiz aqui que tava... que é um trecho da Carta de O Diabo, Seu Aprendiz. E o trecho diz o seguinte... Pra quem não sabe, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz simula a troca de correspondências entre dois demônios, onde o inimigo, nessas cartas, é o próprio Deus. Nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem, o inimigo sequer deseja que ele pense em demasia. Uma vez que ele tenha se arrependido, quanto antes ele deixar de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito fica o inimigo. Legal, né, cara? Exatamente. Tem um pouco a ver com o que a gente tá falando, né? Tem. E dessas coisas aí que o Tim Keller tira a bênção do autoesquecimento, né? Exato. E aí se você quiser... é o título original lá do... Não é a bênção, não. É a... Não sei o que do autoesquecimento, que é o título original do Ego Transformado, né? Isso. Esqueci agora, tá ali, tá aqui pertinho. Ó, se você quiser uma introdução a Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, temos um BTcast muito legal com o Gutierrez e a Rebeca. A gente dá uma introdução bem legal a esse livro do E leia Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. É um daqueles livros que depois de ler a Bíblia você precisa ler. Ou lê enquanto lê a Bíblia também pode, mas o que eu quero dizer não é mais importante do que ler a Bíblia, mas é muito bom. É um livraço. Cara, pode ler, é fácil a leitura, só que aquele fácil Lewis, né? Fácil. Ganhei esse livro num amigo secreto. Essa história é muito boa, um dia eu vou contar aqui, não vou contar hoje. Tá. Mas ganhei esse livro num amigo secreto do meu primo, Kaique. Um beijo, Olha Kaique. Só. E li em um dia. Uau. Ele me deu. Aí foi e tal, acabou, cada um. A gente tava num lugar que era um acampamento assim, era reunião de família. Aí eu fui pro meu quarto e tal. Abri e comecei a ler. Aí deu sono, eu dormi. Aí no outro dia eu continuei lendo e acabei. E li em um dia. Livrão. Acho que a carta preferida minha é 18, se não me falha a memória. Enfim, amo. É livraço. Tem que ler Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. É isso, senhor Cacau. A gente poderia tocar aqui, mas a gente pode deixar para um outro BT Papo, que é quando Jesus fala, né, em Lucas, sobre tomar o reino de Deus à força, né? O reino de Deus. Mas ali é outra história. Mas a gente pode responder. Você sabia que essa foi a primeira pergunta que eu respondi no saudoso grupão do BTcast?
Caramba, sério, mano? Lembra o grupão do Telegram? Lembro. Quando eu entrei, rolou uma polêmica sobre isso. Olha só, tomar o reino de Deus à força. Mas se vocês quiserem, porque a gente já falou sobre isso em BTcast também, você já falou sobre isso em vídeo seu e tal. Tá. Mas se vocês quiserem que a gente grave um episódio sobre esse, manda na próxima caixinha do Bibo. Manda. Ou manda aqui nos comentários, manda mas aí, a caixinha vai garantir. Quer tomar o reino de Deus à força. E o reino de Deus só é tomado à força, né? O que é isso aí? Como é que a gente entende essa declaração de Jesus, tá? Então, dá um bom tema. Se vocês quiserem, a gente faça. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, galera. Aquilo de sempre, né? Aquele seu joia, aquele seu comentário aleatório. Passe pra Compartilhe. frente. Sabe, assim, ó, vamos trazer gente nova aqui pro BT Papo? Você pode ajudar a gente. Ó, se você viu até agora, velho, é que você gosta da gente. Você viu até agora, você gosta da gente. Então, assim, mano, seja um arauto do BT Papo, seja um arauto desse canal aqui, entendeu? Ó, traga gente nova para ver o BT Papo toda sexta-feira às 11 horas. A gente tá aqui. Tem BT Cast toda terça-feira às 11 horas, tá? Então, faz aquele esforço, traga gente nova para nos ver ou para nos ouvir no Spotify e outros apps de podcast, tá bom? Vamos ficando por aqui. Isso aí. Deus abençoe todo mundo. Até terça-feira ou até sexta-feira. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 1. Coçando o nariz aqui, cara. Desculpa. Assim, ó. Você tem umas coceiras no nariz? É uma coçada, assim, eu coço direto. Inclusive, às vezes eu ouço o áudio que eu mando pras pessoas, eu faço muito isso. Tô toda hora. Fungando. Fungar é minha linguagem do amor. Vamos lá, então. Vamos lá. E ele desfocou a minha cara. Não, acho que não. Ah, desfocou sim. É. Põe a mão aí. Acho que com a mão não ajuda. Tira, vamos ver. Focou a minha mão agora. Aí foi. Resolveu. Então, nossa, eu tenho um babado pra contar. Rafa, essa parte corta, realmente.